Vamos lá. Vamos lá? Ok, vamos lá. Sim. Agora, das 10 às 11 aqui, online, auditoria remota. Eu faço com vocês. Para a coisa não ser muito monótona, né, de só eu ficar falando, então eu queria propor uma coisa um pouco diferente, que geralmente os webinars a gente faz a apresentação corrida e ao final, nos últimos 15 minutos, a gente faz uma sessão de perguntas e respostas, né? Então, acho que para melhorar um pouco a interação, a cada momento eu posso abrir para vocês algumas perguntas, né? Não todas as perguntas de todos, né? Mas, de repente, 2 ou 3 perguntas para a gente discutir um pouquinho mais e melhorar essa interação. E aí, ao final da apresentação, a gente faz um bate-papo geral. O que vocês acham? Ótimo. Bom, sim. Eu acho que essa situação de discussão online, né? Essa interação precisa ainda ganhar muita substância, né? Uma coisa nova para todo mundo. Eu acho que a gente tem que aprender juntos aí, né? A ideia hoje é a gente discutir um pouquinho a questão da auditoria remota, que está bastante em pauta, né, em função de toda essa pandemia que a gente está passando, essa crise toda de isolamento, né, de reclusão social. Então, é uma forma de a gente poder manter as nossas atividades de certificação e minimizar esse impacto, né, de ter que fazer uma auditoria presencial na fábrica ou numa empresa específica, ok? Bom, meu nome é Sérgio Quina, para quem não me conhece, eu sou gerente técnico do IKEA, atualmente responsável pelas operações de certificação, na parte de sistema de gestão, produtos e serviços automotivos. Tenho já bastante experiência, não vou falar quantos anos aí que a gente acaba se perdendo um pouco, mas um bom chão aí em ferramentas automotivas, né, os Core Tools, homologação de sistemas e componentes, auditorias de sistema de gestão, produtos, laboratórios, entre outros aí. A qualificação principal minha nessa parte de auditoria, ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.1 e 17025, relacionado a laboratórios. Ok? Falar um pouquinho do IKEA, a nossa parte institucional. O IKEA é uma entidade sem fins lucrativos, fomos fundados em 1995, completando 25 anos esse ano. Nós temos um foco na parte de certificação na área automotiva, né, em função da fundação e representação do IKEA, principalmente pela Anfávia, que congrega as montadoras, Sindipeças, as empresas de autopeças, o Sindirepa, que é a área de aftermarket e reposição automotiva, entre outros, né? Fazemos certificação de sistema de gestão, 9.000, 14.000, 45.000, IATF, VDA, certificação de produtos compulsórios Inmetro, principalmente para as empresas que necessitam ter o selo do Inmetro para fabricação e comercialização do produto no Brasil. Entre outros, temos rodas, pneus, materiais de atrito, vidros, Arla 32, componentes de motocicleta, terminais de direção, amortecedores, etc. Temos uma área de certificação de serviços automotivos que envolve o aftermarket, né, a reposição, envolvendo concessionárias, oficinas independentes, distribuidores de peças, PMMVD, que é o Programa de Manutenção e Melhoria de Veículos Diesel, que é a questão da fumaça preta, selo verde, etc. Uma área de treinamentos, tanto presenciais, treinamentos online, treinamentos EAD, e ferramentas da qualidade automotiva, e gestão de riscos, CQIs, e entre outros temas aí relevantes. Publicações técnicas também, manuais, VDA, o novo manual FMEA-IAG e um manual bem recente que lançamos no mês passado, que é o Guia de Práticas Logísticas, que é um manual bastante interessante que envolve e pega a cadeia como um todo de fornecimento, né?
Temos um laboratório químico em Sorocaba para a realização de ensaios de ARA 32, líquido de freio, líquido de arrefecimento, baterias, pilhas, entre outros ensaios que a gente possa fazer também. Isso aqui é um pouquinho do que nós fazemos, para vocês terem uma ideia melhor aqui. Bom, vamos agora iniciar com a parte da auditoria remota. O Edson, suporte. Vamos lá, Sérgio. Eu estou vendo o slide, né? Mas do lado aparecem todas as pessoas, né? Que aí acaba cobrindo a parte do slide. Como que eu faço isso aqui? Você tem que ir no Gallery View e aí você clica nele que você vai conseguir minimizar as imagens. Na parte superior, canto direito. Então, só que não aparece para mim esse Gallery View aqui. Não aparece, Sérgio? Não. Estranho, porque para nós aqui aparece. E é justamente nele que você... através dele que você diminui. Eu abro aqui e vejo todos os vídeos. Eu diminuo, vejo só você. Sim, mas... Deixa eu ver se eu... Bom, eu minimizei, então... agora apareceu um Gallery View aqui, deixa eu ver. Isso aí. Ou seja, eu não sei se o seu fone, mas algumas pessoas estão pedindo para aumentar um pouquinho o volume. Eu não sei se é o seu áudio que está um pouco baixo, hein? Bom, então acho que é minha voz mesmo, né? Eu vou falar um pouco mais alto. Melhorou um pouco? Eu acho que o pessoal agora melhorou, hein? Agora o pessoal está falando que está ouvindo bem. Desculpa então, pessoal. Bom, objetivo da auditoria remota: mitigar os impactos causados pela emergência sanitária em função da pandemia Covid-19 nos processos de certificação IKEA. Eu queria deixar claro que tudo que a gente for falar aqui nesse webinar são requisitos e são procedimentos específicos do IKEA, tá? Provavelmente ou eventualmente um outro organismo de certificação possa ter um entendimento um pouco diferente e ter alguma regra um pouco diferente da nossa, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, sempre é importante consultar o seu organismo de certificação. Os requisitos que a gente definiu aqui, então, são referentes à certificação para os clientes do IKEA em específico, ok? Agora, o que é uma auditoria remota? A auditoria remota é aquela auditoria que a gente faz à distância, né? Em função da restrição, né, de você não poder ir ao local presencialmente. Então, você, através de uso de ferramentas TIC, que é Tecnologia de Informação e Comunicação, a gente consegue fazer essa auditoria, de certa forma, à distância e, de certa forma, com interação adequada. E, para isso, a gente tem que usar computadores, câmeras, vídeos, plataforma de videoconferência, essa, por exemplo, que a gente está usando no momento. Tem que ter um link de internet estável, tem que ter energia, com certeza, né? Porque até 10 minutos atrás eu estava sem energia aqui em casa, então já estava pensando no plano B, telefones, smartphones, entre outros aí, ok? Que oportunidades que a gente enxerga em realizar uma auditoria remota? Primeiro, flexibilização e otimização do processo de certificação, né? De certa forma, a gente consegue manter ativo o processo, consegue flexibilizar, fazer alguma coisa à distância, ao invés de fazer isso presencial. Possibilitar acessos complexos a determinadas situações ou locais. Imagina que você tem que fazer uma auditoria de 2 horas lá no Amapá para auditar uma área de vendas, né? Então, acho que o custo logístico envolvido, muitas vezes, torna o processo bastante inadequado, né? Ou determinadas situações, o risco de segurança ou saúde do auditor ou da pessoa que vai estar nos acompanhando possa ser
impactada diretamente. Prover segurança às pessoas em situações onde a auditoria on-site representa risco, né? Acabei de comentar também. Complementar evidências para o processo de certificação e manter o processo ativo de certificação em casos onde hajam fatores externos em ação contrária, como é o exemplo dessa situação atual que estamos vivendo de pandemia. Documento de referência. Nós temos aí o IAF ID3 2011, que ele fala justamente sobre a questão de eventos extraordinários, que é o caso específico que estamos vivendo atualmente. Então, esse documento, ele dá diretriz de como que a gente pode proceder em casos de situações de pandemias e outras de situação de natureza maior. Basicamente, ele define aí que você pode postergar prazos, pode usar situações ou alternativas para minimizar os impactos do processo de avaliação da conformidade. O IAF MD4 2018, que fala sobre o uso das tecnologias TIC, né, que é justamente a diretriz para você realizar auditorias remotas. Em função dessa pandemia, o IAF também começou a publicar diversas FAQs, né, para auxiliar aí todos os envolvidos no processo de certificação. Então, são bastante interessantes. Quem tiver oportunidade, tem o site aí para fazer a consulta. Para as empresas que são certificadas IATF 16949, eles estão publicando periodicamente aí uma situação ou um procedimento de contingência, né, nessa situação de pandemia. E recentemente foi no dia 27, mas foi disponível ao público ontem, né, então é um documento bem recente, a revisão 2 desse procedimento. Mais para frente eu vou pincelar um pouquinho sobre essa nova revisão, porém é uma coisa que está muito fresco ainda e a gente precisa entender um pouquinho melhor essa situação aí. E para as empresas que têm a certificação com o selo do Inmetro, o Inmetro também publicou um ofício circular em março deste ano, definindo aí critérios de postergação de prazos e alternativas para você conduzir as atividades de avaliação. Ok? Bom, a gente fez um fluxo para facilitar aí o processo de análise, tomada de decisão e realização da auditoria remota em 3 grandes etapas. O primeiro seria o planejamento e prazos. Segundo, análise de viabilidade, de risco e tomada de decisão. E, por fim, realização da auditoria. Tá? Então, toda essa apresentação do webinar, a gente vai estar estruturando nesses 3 grandes tópicos aí para vocês. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Fique à vontade de fazer as perguntas aí. Tudo ok. Tudo certo? Ok. Certo. Isabel, tudo bem? Tudo bem, certo. Vamos em frente, então. Bom, planejamento e prazos. No planejamento, a gente dá o início no processo de análise e definição de como que a auditoria será realizada, ou de forma remota, ou parcialmente remota, ou não sendo remota, dependendo da situação. Essa decisão de realizar uma auditoria remota ou não deve ser feita antes dos prazos normais de auditoria. Tá? Então, isso é um ponto importante. Por exemplo, se você tem uma data de auditoria, onde o prazo é 1º de maio, todo esse processo tem que ser feito antes do prazo. Caso contrário, o seu processo entrará no processo de descertificação, ou seja, notificação de suspensão e, eventualmente, até um cancelamento. Tá? Então, por favor, verifique os prazos do seu processo, de forma que a gente possa tomar essa decisão antes do vencimento desse prazo. De forma geral, a auditoria remota, ela se aplica para
auditorias de estágio 1, auditorias de manutenção ou acompanhamento, auditoria de recertificação e auditoria de follow-up, para você fechar eventuais não conformidades. Tá? Auditorias de certificação inicial, a gente não recomenda a realização da auditoria remota, uma vez que a gente não tem nenhuma experiência, nem conhecimento prévio da empresa. Tá? Então, não tem condições mínimas para que a gente possa fazer apenas uma auditoria à distância. Situações especiais podem ser tratadas caso a caso, com aprovação da nossa coordenação técnica. Né? Então, acho que em função dessa toda dificuldade e restrição, a gente, além de ter um procedimento de contingência, a gente ainda está vendo a situação caso a caso, dependendo da situação específica da empresa. Okay? Em relação aos prazos, né? Falando um pouquinho sobre a auditoria de manutenção, essa auditoria remota ela tem que acontecer antes do prazo, verificando no mínimo requisitos essenciais do sistema de gestão, que seria análise crítica pela direção, auditoria interna e ações corretivas. E se tudo estiver bem, a gente aprova essa auditoria remota e a conclusão é que a gente pode fazer uma auditoria complementar até depois de 4 meses do prazo usual, completando assim o total do tempo requerido da auditoria, realizando auditoria complementar, por exemplo, nos processos produtivos, onde a auditoria remota não seria possível. Mais uma vez, situações especiais serão tratadas caso a caso, né, com a aprovação da nossa coordenação. Ok? Auditoria de recertificação. Da mesma forma, essa auditoria remota ela tem que ser realizada antes do vencimento do certificado, verificando no mínimo esses requisitos essenciais, análise crítica, auditoria interna e ações corretivas. Se tudo ocorrer bem, nós podemos aí emitir um novo certificado para o cliente com uma validade de 3 anos, tá? Sem comprometer a vigência do certificado da empresa. E após a validade dos 3 anos, após a auditoria remota, a gente pode fazer uma auditoria complementar em até 4 meses da validade do certificado anterior, complementando assim o tempo total requerido da auditoria. Situações especiais, da mesma forma, podemos estender a validade do certificado em até 6 meses. Se eventualmente realmente a empresa está fechada, não tem pessoas que a gente possa fazer um contato, fazer uma interação, uma avaliação remota, então a gente tem essa possibilidade de estender o certificado por 6 meses. Ok? Alguma dúvida, pessoal, até então? Para mim está tudo ok. Tudo bem? Para mim, ok também. Então, vamos lá. Prazos, auditorias IATF 16949. Um ponto importante que a auditoria remota não é permitida pela IATF. Tá? Recentemente, eles já estenderam a validade dos certificados em 6 meses. Essa extensão foi automática para todos os certificados mundialmente. Tá? Então, se vocês consultarem a base de dados do IATF, vocês vão poder ver que o seu certificado já foi estendido por 6 meses. Extensão de prazo de manutenção, 90 dias. Extensão de prazo de gestão de não conformidades. Também houve uma extensão de mais 90 dias. Auditoria de recertificação pode ser completada em até 120 dias antes da validade estendida do certificado. Tá? Monitoramento IATF 16949. Isso é novo, pessoal. Isso foi o que eu comentei que foi publicado e liberado ontem pelo IATF. Um ponto importante é que esse monitoramento IATF não é uma auditoria remota. Inclusive, eles colocam no documento de forma clara para a gente não confundir
auditoria remota com esse monitoramento IATF. Esse monitoramento IATF, ele é aplicado para os casos onde a gente não conseguiu atender os prazos acima, devido ao Covid-19. Então, por exemplo, eu tenho um prazo normal de auditoria, não consegui cumprir em função de restrições de acesso. Ok, passou o prazo adicional de 90 dias, ainda não consegui cumprir, então, nesse momento, aplica-se esse processo de monitoramento IATF. Tá? E o que é esse monitoramento IATF? É você monitorar remotamente a situação de eficácia do sistema de gestão da qualidade. É como se fosse um estágio 1, onde você verifica todas aquelas informações iniciais, que seria análise crítica, resultados de auditoria interna, ações corretivas, histórico de indicadores dos últimos 12 meses, status de situação de reclamações de clientes, etc. e etc. Então, é uma avaliação completa do resultado do sistema de gestão, né? Que o IATF define que, no mínimo, você tem que gastar um dia fazendo essa avaliação. E como saída, o output desse processo, você pode substituir a sua auditoria de manutenção requerida, né? Em contrapartida, você vai ter que definir um tempo adicional para a próxima auditoria, provavelmente ano que vem. Tá? Então, isso aí é novo, pessoal. De certa forma, o IATF, em função do desdobramento mundial dessa pandemia, eles estão vendo que a coisa não é tão simples assim, né? Então, eles estão colocando e flexibilizando um pouco mais o processo de certificação. Dúvidas? Sérgio, tem uma dúvida aí do Marcos Januário. Para auditoria em fornecedores, VDA 63 pode ser remota? Olha, isso vai depender do organismo de certificação também, né? A princípio, da mesma forma que a gente está flexibilizando as nossas auditorias remotas, o nosso entendimento é que as auditorias internas também as empresas podem fazer de forma remota, né? Alinhados com esses requisitos que a gente está discutindo agora. Tá? Então, por exemplo, se houver recursos adequados, né, de você ter uma plataforma onde você consegue fazer auditoria remota, você consegue entrevistar as pessoas, fazendo suas atividades em loco, você consegue coletar as evidências necessárias. Então, se essa efetividade da auditoria ela é mantida, então, provavelmente a gente poderia aceitar essa auditoria remota. Tá? Mas é uma questão de você avaliar esse risco e você acordar com o seu organismo de certificação. Tudo bem? Sérgio, Daniela, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Só para mim, referente ao comunicado da IATF que saiu ontem, uma dúvida, só para ver se eu compreendi bem a proposta. Então, por exemplo, né, nós que já vamos utilizar da questão da postergação de datas para auditoria IATF de manutenção. No caso, se, né, a montadora não retornar, se esse layoff se estender e a planta não retornar, a gente verificar que não vai, né, tô supondo, não vai conseguir fazer a auditoria presencial na data. Seria possível, então, fazer uma auditoria remota de análise crítica, tipo, toda aquela parte inicial de avaliação de resultados, e ele está abrindo uma postergação, então. Exatamente. Mas para isso acontecer, pelo que eu entendi, você tem que passar por todas as etapas anteriores, né? Você Sim. tem que passar o seu prazo normal, você tem que esperar os 90 dias adicionais que a IATF definiu de prazo, e se eventualmente o cenário está ruim, não há possibilidade de fazer auditoria,
aí você pode entrar nesse processo de monitoramento. E Entendi. fazer, eventualmente, essa avaliação remota e postergar a sua auditoria só para o próximo ano. Entendi. Entendeu? Ok. Uhum. Mas é importante, como essa é um documento muito recente, né? Só a parte de monitoramento e IATF, acho que, se eu não me engano, tinha umas 3 páginas ali, né? Então, a gente precisa entender muito bem e discutir com o organismo de certificação. Tá? Com certeza. Uhum. Um ponto importante também é que esse monitoramento IATF, eles também estão colocando, não só para essa questão da pandemia, mas para qualquer outra eventualidade e provável risco de abastecimento ou fornecimento para a montadora. Então, por exemplo, na pandemia em específico, ele coloca o seguinte, olha, eu vou fazer, a montadora pode chegar e falar, eu quero que você faça o organismo de certificação, esse monitoramento IATF, porque eu estou com um problema de risco naquele fornecedor em função da retomada da produção. Então, é um caso específico que pode ser solicitado esse monitoramento remoto. Ele abre um pouco mais. Ele abre um pouco mais. Tá? Ok, obrigada. Daniela, tá bom? Ô Sérgio. Oi. É o Sérgio aqui da Promitium. Só uma observação e dúvida. Você comentou que o monitoramento da IATF seria somente após vencido todos os prazos de extensão anteriormente mencionados. Nós estamos caindo nesse caso, tá? E o que nós estamos vendo com o organismo certificador é o seguinte, nós não podemos deixar o prazo de manutenção, a extensão do prazo vencer, porque senão nós cairíamos na situação de suspensão do certificado. Tá, então, o que está sendo negociado entre o organismo certificador e a própria IATF é de fazer um monitoramento um pouco antes de acabar o prazo de manutenção, justamente para a gente não entrar num status de suspensão simplesmente por uma situação do Covid. Entendi. É bem sensato essa posição mesmo. É que no documento que eu li lá do IATF não é muito claro, mas com certeza você não vai esperar passar o último dia de prazo, né, para tomar essa decisão, né? Exato, é só esse cuidado. Com certeza você já tem que fazer esse planejamento antes aí, né? Isso aí. Mas Obrigado. é por aí mesmo. Obrigado pelo complemento, Sérgio. Mais alguma dúvida, pessoal? Continuamos aí. Pode continuar. Vamos lá, então, né? Uhum. Bom, agora a gente entra na etapa aqui de análise de viabilidade, risco e tomada de decisão. A gente acabou já discutindo, adiantando um pouquinho esse capítulo, né? Mas aqui a gente entra um pouquinho mais nos detalhes. Essa análise de viabilidade é de responsabilidade do organismo de certificação, em conjunto com o auditor e com a empresa, tá? Porque toda decisão ela tem que ser tomada em conjunto, entre as 3 partes. E o objetivo dessa análise de viabilidade é você verificar que os requisitos e recursos estão disponíveis e atendidos para a realização de uma auditoria remota. Então, primeiro, disponibilidade de recursos de TIC, tecnologia de informação e comunicação. Temos que ter uma garantia de proteção de dados, né? Segurança da informação e preservação da confidencialidade dos dados. Requisitos essenciais atendidos. Pelo menos nós temos que ter análise crítica da direção, auditoria interna e ação corretiva. Esse ciclo tem que ser completo e atendido. Todos os riscos foram avaliados, estão controlados, de certa forma, e mitigados. A princípio, a auditoria remota não é aplicável em processos físicos, por exemplo, processos de produção, ensaios e testes de laboratório, armazenamento e expedição, entre outros aí. Decisão, só um minutinho, pessoal, apareceu uma tela aqui, eu preciso fechar aqui, desculpa. Bom, a tomada de decisão seria
o seguinte, temos 3 possibilidades. A auditoria remota não é possível em função de falta ou não atendimento de algum requisito prévio. A auditoria remota parcial é possível, por exemplo, fazer auditoria nos aspectos mais do sistema de gestão e processos administrativos. Ou auditoria 100% remota é possível, incluindo processos produtivos e outros processos físicos. No caso específico da auditoria 100% remota, aí nós temos alguns requisitos adicionais que têm que ser cumpridos também. Primeiro, resultados de desempenho da empresa, né? Ela tem que estar em ordem, resultados do último ciclo aí de auditoria. O auditor, ele precisa ter conhecimento e experiência dos processos da empresa, né? Eu não posso colocar um auditor que nunca foi nessa empresa fazer uma auditoria 100% remota. Temos meios adequados de entrevistas online, coleta de evidências nos processos físicos. Não houve mudanças nos processos ou escopo de certificação. Então, de repente, a empresa fala, não, eu quero incluir um novo processo de solda a laser, por exemplo. Não seria possível. A gente vai ter que manter os processos originais e escopos originais. E, por fim, a gente precisa ter uma aprovação prévia da nossa coordenação técnica para isso. Ok? Ok. Ok, perfeito. Bom, aprovado e decidido sobre a auditoria remota, aí a gente inicia a realização da auditoria remota propriamente dita, né? Basicamente, aqui não temos tantas mudanças, né? É um processo normal de auditoria, onde o auditor, em conjunto com a empresa, vai elaborar o plano de auditoria para os processos aplicáveis, que serão vistos remotamente. Será solicitado que a empresa envie previamente os documentos do sistema de gestão necessários para que o auditor já possa fazer uma análise preliminar, né, e ganhar um pouquinho mais de flexibilidade e otimização durante o processo de auditoria. A realização da auditoria, propriamente dita, ela vai envolver entrevista, vai envolver interação com os auditados, através de uma plataforma que vai ser acordada em comum acordo com o cliente. Então, o Skype, o Teams, Zooms, o Hangouts, e entre outros aí. A gente sempre recomenda que a melhor opção é sempre usar a plataforma que o cliente já usa internamente, né? Por questões de confidencialidade, proteção de dados e segurança da informação. Mais do que especificamente, ela tem a plataforma do Teams, que faz parte do Office 365, que também é bastante seguro, né? Então, em segunda instância, a gente pode usar a nossa plataforma para fazer esse tipo de auditoria remota. Coleta de evidências, né? E, por fim, elaboração do relatório de auditoria. Um ponto importante também, que é sempre bom mencionar, nós temos como requisito não fazer nenhuma gravação da auditoria por meios eletrônicos ou vídeos, né? Justamente para manter a confidencialidade das informações e conflitos de interesse, né? E preservar quaisquer direitos autorais que possam ter de uma parte ou de outra. Tá? Então, como requisito interno nosso, a gente não faz nenhuma gravação da auditoria. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Sérgio, teve uma pergunta, agora não sei quem é a pessoa, ele está perguntando se durante a auditoria remota, estou colocando para esclarecer para todo mundo, né? Se pode haver não conformidades. Com certeza, é um processo normal da auditoria, né? Então, se houver alguma constatação de não atendimento a algum requisito, né? Alguma situação inadequada, o auditor vai estar abrindo aí. Eu acho que a pergunta foi em relação ao sistema de monitoramento, se pode haver não conformidades.
e não a auditoria remota. O que você, sistema de monitoramento, você fala a plataforma de videoconferência? Não, da IATF, no monitoramento, o Carlos Eduardo Rodrigues perguntou se poderia haver não conformidades. Ah, é o processo novo do IATF. Isso. Tá. Pelo que entendi, ali você tem uma saída, né, que é o resultado sim ou não. Você pode fazer ou não pode fazer. Né? Então, se a decisão for você pode decidir em postergar a auditoria, né, então você tem uma decisão favorável. Caso contrário, em função de um problema ou vários problemas ou várias não conformidades, então a decisão é de você não fazer essa continuidade e suspender o certificado. Né? Então, eu entendo que não é o momento de você abrir ou não conformidade, e sim tomar decisão. Continua o processo ou suspende o certificado. Nessa linha aí. Ok. Tá? Mas, como eu falei da outra vez, é um processo novo. O importante é a gente discutir juntamente com o organismo de certificação, tá? Para tomar essa decisão aí de forma mais adequada. Acho que está mais ou menos na linha de uma auditoria de estágio 1, né? Que é a prontidão. Ou a empresa está pronta ou não está pronta. Né? Se você diz que a empresa não está pronta, é em função de que existem situações inadequadas e situações de não conformidades. Né? Então, isso não permite, então, dar continuidade ao processo. Ok? Tudo bem? Mais alguma pergunta aí, Roberto? Tudo bem. Ok. Ok, Sérgio. Então, vamos continuar aqui. Aqui nós temos requisitos típicos que a gente elencou que são possíveis de fazer uma avaliação remota. Tá? Um exemplo aqui é para ISO 9000 e 14000, então tem diversos itens, né? Eu não vou entrar nos detalhes, é mais para uma referência, tá? Entre a empresa e o auditor aqui. Bom, algumas dicas para a realização de uma auditoria remota. Né? Acho que aí vale para todas as partes envolvidas, né? Empresa, auditados, né? Auditores e o nosso staff do IQM. É importante definir e informar com antecedência a mídia que será realizada a teleconferência, né? Para que tenha um acordo prévio e não tenha uma surpresa durante a auditoria. Compartilhar com antecedência os planos de auditoria e todos os outros documentos necessários para a auditoria, de forma que a gente consiga otimizar o processo de auditoria. Promover um ambiente controlado, confortável e livre de sons externos. Né? Eu me coloco numa posição aqui também de crítica, porque na situação que nós estamos vivendo de pandemia, é tudo um pouco improvisado, né? Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo essa conferência no meio da cozinha, né? Porque o espaço aqui a gente tem que compartilhar com as outras pessoas. Então, na medida do possível, a gente tem que tentar controlar esse ambiente, né? Evitar que pessoas ficam circulando em torno da pessoa, né? Evitar segurar o seu cachorro que fica latindo de vez em quando, né? Dificilmente eu vou conseguir evitar que o caminhão passe aqui na frente, faça aquele barulho irritador, tal, mas tentar, na medida do possível, fazer esse controle. Nas empresas, se a pessoa puder estar dentro da empresa, né, a situação pode ser melhor controlada. Você pode estar numa sala de reunião específica, né, você pode ter um suporte melhor aí para a auditoria. Vestir-se de acordo, né? Acho que é importante lembrar que a gente, apesar de estar em casa, a gente está numa atividade profissional. Né? Não dá para ficar aqui fazendo apresentação de regata ou de bermuda, né? De bermuda vocês não estão chegando, né? Mas eu estou de calça aqui para qualquer risco. Ser pausado nos questionamentos e de forma integrada com os envolvidos.
Aqui é uma dificuldade que a gente tem em fazer uma auditoria remota. A gente está numa situação diferente, né, de uma situação que a gente está normalmente em grupos, né? Então, geralmente muitas pessoas fazem perguntas ao mesmo tempo, aqui não dá, né, pessoal? Então, se todo mundo começar a fazer questionamentos ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir entender nada e vai virar uma outra pandemia. Então, ser pausado. Cada um faz uma pergunta de cada vez, o outro responde e assim por diante, né, de forma integrada. Testar previamente os equipamentos e garantir o perfeito funcionamento, isso é importante, né? Já tive esse caso aqui hoje, na nossa discussão aqui, 15 minutos antes acabou a energia de casa e tive que sair correndo para ver o que estava acontecendo. Felizmente consegui, a energia voltou, consegui restabelecer todo o sistema dentro do prazo, né? Mas aí é importante sempre pensar no plano B, né? Acho que como a gente está lidando com situações de tecnologias de informações que são sujeitos a falhas, né? Então sempre pense no plano B. Então qual que era o nosso plano B aqui hoje? Olha, a Roberta, nossa coordenadora técnica, também está a par da apresentação. Se eu não conseguisse entrar no momento certo, ela já iria fazer a apresentação para mim. Tá? Então esse é o nosso plano B. É sempre bom pensar durante a nossa auditoria remota também qual seria o nosso plano B. O plano B também é o WhatsApp, aqui eu estou recebendo um monte de WhatsApp da Roberta, do nosso staff, né? Então está todo mundo aí integrado de forma a manter essa auditoria de forma mais perfeita possível, ou esse webinar de forma mais perfeita possível. E, por fim, ter cuidado ao compartilhar e mostrar documentos, né, pessoal? Então, a gente muitas vezes tem muitos arquivos abertos no nosso computador, eventualmente tem algum documento que não era para mostrar, então sempre ter esse cuidado aí. Acho que é isso aí. Sérgio, tem duas questões aqui que colocaram. Uma para você fazer a gentileza de voltar no slide anterior dos requisitos. E depois que você mostrar o slide novamente dos requisitos, tem uma pergunta do IATF aqui. Esse é requisito? Sim. Pode falar, então. Não, a pessoa só pediu para voltar, acho que para poder olhar o slide. Ah, ok. Uhum. Pessoal, Okay. Depois, só para informação, essa apresentação vai estar disponível para vocês, tá? Então, não se preocupem em fazer anotações, tirar um print screen, mas a apresentação completa vai estar disponível para vocês, inclusive, acho que a gravação também do webinar, tá? Para quem quiser depois rever a nossa apresentação. Tá. Então, podemos ir para... Tudo bem. Podemos ir, então, para a pergunta. Na recertificação IATF, pode ser aplicado a auditoria remota? Como requisito, a auditoria remota, ela não é aplicável a IATF, tá? Recertificação, agora, né? Uhum. Não, digo a auditoria remota. O IATF, ela frisa que a auditoria remota não é aplicável. Sim, aqui tem de novo essa questão do monitoramento do IATF, né? Então, nesse aspecto, nesse documento que eles publicaram ontem, essa possibilidade é só válida para auditorias de manutenção. Tá? Então, o processo de recertificação, ela não se aplica. Tá? Um minuto que tem... Oi. Não, pode continuar. Tem mais uma pergunta aqui. Todos esses requisitos que a gente falou do monitoramento IATF, ela se aplica apenas para auditorias de manutenção. Não se aplica para auditorias de recertificação. Tem mais uma pergunta do senhor Eli. Com o relatório de auditorias em mãos, como aplicaremos o plano de ação aos itens de não conforme? Você pode repetir, Roberto? Ele diz que depois que nós terminamos um relatório de auditoria remota, né, ele vai ter que aplicar o plano de ação.
E como que ele vai fazer isso com os itens não conforme? O que eu estou entendendo aqui da pergunta a fábrica está parada, as pessoas estão fora, trabalhando em home office, né? Como que vai ser, a gente vai aumentar o prazo de caso a caso, para poder responder, aplicar? Tá, agora eu entendi. Bom, o plano a gestão de não conformidades, ela é conforme a sistemática regular, né? Você vai definir lá análise de causa, ações de contenção e ações corretivas. Eventualmente, se não for possível tomar uma ação corretiva em função de ter que ser aplicado diretamente nos processos produtivos e a fábrica estiver parada, então a gente vai ter que acordar um prazo adicional aí para que a coisa se normalize e seja possível tomar essa ação corretiva. Então, da mesma forma, a gente vai ter que tratar de forma específica. No caso do IATF, ela já tem até uma previsão específica para isso, né? A gestão de não conformidades, ela também já dá um prazo adicional de 90 dias para esse tratamento, além do prazo regular. Acho que o pessoal está perguntando aqui, está confundindo um pouco aí, né? Que isso que você está falando agora é IATF. Né? Nós não estamos falando da 9.000 e da 14.000. Ah, sim, Da IATF, os prazos são bem específicos, né? São aqueles definidos pelo IATF, então não tem muito como a gente flexibilizar. Agora, nos casos outros, 9.000, 14.000, 45.001, etc., internamente a gente tem essa possibilidade de uma maior flexibilização, mas também isso vai ter que ser feita uma avaliação prévia e aprovação da nossa coordenação. Tá? Tem uma outra pergunta aqui, que no caso de verificação de ações corretivas, né? Se na auditoria on-site vai ser verificada novamente, né? Bom, eu entendo que sim, né? Se houver processo produtivo, a gente vai ter que olhar se houve não conformidade, depende do processo que foi auditado. A gente vai olhar no contexto aquilo que for apresentado, mas depois na on-site também. Sim, com certeza, já faz parte do processo de gestão de não conformidade, né? Você pode aceitar a documentação inicialmente para fechamento da não conformidade, mas a verificação de eficácia a gente sempre faz em loco na próxima auditoria. Né? Então, de forma normal. Né? Ok? Tudo bem, pessoal? Ok. Ok, Sérgio. Bom, chegamos ao fim aqui, foi bem rápido, né? Mas eu acho que fizemos aí uma boa interação. Se vocês quiserem aí fazer perguntas adicionais, abrir as câmeras, aí fique à vontade agora, que a gente está aberto aí a discussões adicionais também, pessoal. Sérgio, tira só uma dúvida minha. A IATF, para auditoria de manutenção, eu posso fazer ela remota? Vou pegar para a gente tomar, tá? Você ouviu? Não. Não, né? A remota não é permitida pela IATF. Ok. Não, para mim estava claro isso, era só uma... É que, durante você foi falando, me veio essa dúvida, mas... Então, para mim está claro, a remota não é permitido mesmo para a IATF. Por isso que a IATF ela deixa claro que esse monitoramento que eles estão chamando, né, do IATF, não é uma auditoria remota. Tá? É um monitoramento feito de forma remota, mas não é considerado uma auditoria. Tá? Não, ok. Então, para mim está claro e sem dúvidas. Muito obrigado. Obrigado você, João. Sérgio, posso dividir com você, dividir com o pessoal uma experiência de auditoria remota. Eu terminei ontem uma auditoria remota ISO 9001 em um cliente da consultoria. Queria dividir rapidamente como foi a experiência. Aquele slide que você colocou anteriormente foi perfeito.
Nós começamos a auditoria via Webex, né? Fizemos o teste um dia antes da auditoria, na sexta-feira passada, a auditoria foi na segunda e na terça, e fizemos o teste, correu tudo bem, a auditoria inclusive no terceiro turno, e aí na segunda e na terça nós fizemos. Já começamos com um problema lá no início, eles já tiveram um problema de conexão, e aí nós tivemos que esperar um pouco, mas depois eles conseguiram normalizar o problema de conexão e nós começamos a auditoria. Então, eles montaram uma sala onde todos os entrevistados, eles vinham, todos tinham acesso ali ao sistema, então as evidências eram mostradas via sistema e algumas evidências que eram físicas, registros, por exemplo, eles me mostravam na tela. Eles vinham, eu pedia, eles me mostravam na tela. E depois, na produção, uma pessoa foi até os processos de manufatura, inclusive no terceiro turno, com o celular, com câmera, e com 2 microfones, né? Então, e aí ele higienizava o microfone para o operador, eu conversava com o operador, fazia todas as perguntas da auditoria, pedia as evidências, ele mostrava, aproximava a câmera do celular, inclusive fazia a medição, aí a pessoa que estava acompanhando, ela aproximava o celular do micrômetro, do paquímetro, e foi perfeito, correu tudo bem. Durante a auditoria, mais uma vez um problema com o Webex, resolveram trocar de plataforma e nós terminamos em parte da auditoria, ela foi feita pelo Skype, mas também de maneira bastante tranquila. Então o resultado foi bem interessante, mas enfim, tivemos alguns imprevistos ali ao longo da auditoria, porém que foram corrigidos rapidamente. Então todos esses pontos que você colocou aí são perfeitos. Ô Edson, só uma dúvida, é o Elísio que está falando. Elísio, deixa eu te perguntar uma coisa, tudo bom? Claro. Você falou que fez foi até a linha de produção com o celular e 2 microfones. Só uma pergunta técnica aí, como que você fez para utilizar 2 microfones? Desculpe, eram 2 fones, Elísio. A pessoa ela foi com 2 fones, então ela ficava com um fone e quando ela ia passar para o operador, ela trocava o fone e aí ela não usava o mesmo fone do operador. E depois para cada operador que ela levava o celular, ela higienizava o fone de ouvido. Foi isso que a pessoa fez. Entendi, tá claro. Ótimo, obrigado. Imagina, agradeço. Considero bem interessante esse desafio, né, por conta da pandemia, porque está gerando uma outra oportunidade de a gente obter, né, o retorno do cliente. Eu acredito que isso vai beneficiar em muito as análises. Acho que esse comentário foi bem pertinente, Isabel. Uma coisa que a gente colocou nas nossas auditorias remotas é que, ao final da auditoria, né, o cliente nos passe um feedback, né, para avaliar aí as dificuldades, né, e oportunidades que a gente possa tratar, né, de ter um processo melhor a cada auditoria, né? Então, ontem, inclusive, eu recebi já um feedback de um cliente que nós fizemos uma auditoria, nesse caso foi 100% remota, e eles elogiaram bastante, né? Tanto o auditor quanto o processo de auditoria, que foi bem tranquilo, conseguiram cumprir a agenda e cumprir também com todos os objetivos estabelecidos. Então, isso foi um caso de sucesso, mas provavelmente pode ter casos de insucesso, onde a gente precisa também ter a ciência dessas situações para tomar as devidas ações corretivas e melhorias, né? Então, para isso, a gente está pedindo para todos os nossos clientes esse feedback aí. Obrigado aí. Sérgio, é o Marcos que está falando. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Outra coisa, eu fiz o treinamento de BDA. Desculpa, Marcos, está um pouquinho baixo a sua fala. Está melhor agora? Está um pouco melhor. Pode falar. Então, vamos lá. Eu fiz o treinamento de BDA com o Edson Barbosa faz 2 anos, aí na IKEA em São Paulo, ok? A minha dúvida maior é o seguinte: eu sou gerente de qualidade da SATA Brasil
e eu tenho cronogramas para fazer auditorias em fornecedores, tá? E depois do treinamento de VDA, a maioria dos fornecedores, eles deverão ser auditados exatamente em VDA. Eu tenho esse cronograma de auditoria que é anual, alguma coisa. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, a validação de um novo fornecedor. Isso falando em auditoria remota, vai. Um novo fornecedor e fornecedores atuais que estão no meu cronograma, eu posso aplicar uma auditoria remota com base em VDA neles ou não? Olha, eu recomendaria que a auditoria remota fosse de forma parcial, né? Principalmente para os novos fornecedores, sendo que a auditoria remota a gente possa fazer mais na questão de avaliação e verificação de documentação do sistema de gestão deles. Ok. Agora, a parte específica de verificação do processo, eu acredito que a melhor forma é fazer no processo. Presencial. 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 E esses fornecedores que já têm uma nota aceitável e teria no cronograma para ser reavaliados, ele poderia ser remoto? Poderia ser remota em função de toda uma análise de risco que você faça previamente. Né? Em função do histórico de fornecimento do fornecedor, sim. Né? Dos riscos que você teria de fazer auditoria presencial, entre outros aí. Tá? Porque, basicamente, essa análise de risco é o ponto fundamental, que você vai ter que mostrar para o seu organismo de certificação e ele vai ter que aceitar e validar esse seu processo. Ok. Obrigado, Sérgio. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, Sérgio, parabéns, viu? Muito boa esse webinar. Obrigado. Eu agradeço, foi ótimo. Foi excelente, gostei muito, Sérgio. Obrigado. A todos, hein? Legal, vamos atualizar essas informações. Tudo bem. Então, Sérgio, uma boa semana a todos. Obrigado. Agradeço boa a presença semana de a todos. Aí. Boa semana. Até a próxima. Para todos, né? Muita saúde. Obrigada. E continuamos aí, na luta. Obrigado, Sérgio. Um abraço. Obrigado. Parabéns, Sérgio. Foi muito bom. Obrigado. Abraço, estamos à disposição. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Até logo.